Agora sim. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Orar nunca é demais. Nós vamos orar consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor, reconhecendo que o nosso Deus, que é o Criador e sustentador, é o provedor de todas as coisas, amém, irmãos? Nós vamos orar pela provisão, não somente a provisão material, mas pela provisão no lar, em todas as áreas, consolo, cura, renovo, portas de trabalho. Você conhece famílias que estão enlutadas, ore por essas famílias nesse momento. A propósito, neste dia, uma família da igreja perdeu um ente querido, o pai do Dionísio faleceu, cunhado do Cleir, esposo da Ionice, ele faleceu. E os irmãos estão aí passando por esse momento de perda, assim como outras famílias que ainda estão experimentando esse tempo de luto. Então feche os seus olhos, você pode muito abençoar essas vidas, intercedendo por elas. Então vamos orar, a princípio pelos nossos lares e depois estendendo aos lares da igreja. Pai, ainda na Tua presença, Pai, nós Te louvamos por esse momento que o Senhor nos permite de estar na casa do Senhor. Te louvamos por cada lar, por cada família aqui representada, te louvamos por essa igreja, te louvamos pelos valores que foram lançados ao gasofilácio, que o Senhor esteja abençoando a administração dessa igreja, para que esses valores venham se multiplicar para a louvor e glória do Senhor, para a expansão do Teu reino. Te louvamos pela fidelidade da Tua igreja e clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja provendo recursos, abençoando os lares, trazendo, ó Pai, renovo sobre as famílias, trazendo cura sobre aqueles que estão enfrentando as enfermidades. Ó Pai, passe em revista no meio do Teu povo, traga cura, renovo, restauração, abra portas de trabalho para aqueles que estão desempregados. E Pai, traga consolo. Teu Espírito é o Espírito do consolo. Traga consolo aos corações enlutados, famílias que perderam entes familiares, entes queridos, que ainda sofrem pela perda, pela despedida. Pai, traga renovo sobre esses corações. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja inundando a Tua igreja, consolando e confortando os corações. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É sempre bom estarmos na casa do Pai. E vamos meditar na palavra do Senhor. No louvor, nós elogiamos e exaltamos o Senhor. Na exposição da palavra, Deus fala conosco. Então, abra sua Bíblia nesta belíssima carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós estamos aí caminhando, irmãos, nessa saga, na carta do apóstolo à igreja em Tessalônica. Perseverança em Cristo, essa é a nossa série de mensagens. Nós estamos partilhando nesse mês e no próximo mês com a igreja a partir desta carta. Uma carta que foi originada a partir da primeira carta do apóstolo à igreja, essa mesma igreja. Então ele escreve 2 cartas a essa igreja, trazendo instruções da parte de Deus. E nós temos aqui, nessa pequeníssima carta, apenas 3 capítulos, revelações preciosíssimas de Deus para o seu povo de antes, o seu povo de agora e o seu povo de amanhã, amém, irmãos? Que a palavra de Deus, ela vive e permanece para sempre. E ela estará sempre em nosso meio ao povo de Deus para trazer instrução. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Nós vamos, com essa mensagem de hoje, encerrar esse primeiro capítulo da carta. Acompanhe a leitura, os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em seus respectivos lares. Leiam comigo esse trecho da palavra do Senhor. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós,
e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você orou essa semana para que o Espírito de Deus falasse com você através do pregador? Vamos orar mais uma vez? Para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o autor das Escrituras, abra o nosso entendimento nessa noite e que nós saiamos daqui mais fortalecidos na certeza e na convicção do chamado de Deus para as nossas vidas. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que não seja o pastor Milton, mas seja o Senhor tocando em meu coração, seja o Senhor iluminando a minha mente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, levando cativo todo o pensamento em obediência à Tua palavra, e que o Senhor esteja falando aos corações, falando conosco, tocando em nossas mentes e corações. Ó Pai, que todo pensamento distorcido, todo sofisma, toda altivez sejam derrubados, ó Pai, pela elucidação, pelo esclarecimento da Tua revelação, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos instrua, que Teu Espírito Santo nos guie, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, para que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas saiamos daqui tocados pela Tua palavra, vivificados pela Tua vontade e fortalecidos pelo Teu poder. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? E que Deus fale aos nossos corações, não somente agora, mas em cada momento que você se dedicar para meditar nas Escrituras, no seu dia a dia, nos grupos familiares, em cada momento, na escola dominical, sempre que você abrir a palavra do Senhor, seja o Espírito Santo falando com você. E nós percebemos que nós já oramos 2 vezes, né? Nesse pequeno espaço de tempo. E é disso que trata esse trecho. Versos 11 e 12 é o apóstolo Paulo orando por esta igreja querida, a igreja dos Tessalonicenses, para que nós possamos entender o propósito, o princípio por trás desta oração do apóstolo Paulo. Nós precisamos compreender o contexto no qual aquela igreja estava inserida. Qual era a situação desta igreja? Para aqueles que estiveram aqui nos domingos anteriores, vai ser importante lembrar que essa igreja foi muito elogiada por Paulo. Para os irmãos que nos visitam essa noite, vale dizer que essa igreja era uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que permanecia na esperança e na fé em Cristo, uma igreja que crescia no amor, que crescia na fé e dava bom testemunho na sua cidade. E Paulo está escrevendo a esta igreja pela 2ª vez. Embora essa igreja fosse uma igreja fiel, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que estava crescendo na comunhão, na fé, na esperança, ela estava passando por uma intensa perseguição. E Paulo escreve esta carta para encorajar esta igreja, para vivificar ainda mais a fé dessa igreja na esperança da glória eterna. É uma igreja que nasceu no meio da perseguição, que já nasceu em perseguição. Isso precisa chamar a nossa atenção, porque, irmãos, as perseguições são inerentes ao nosso contexto de vida. E nosso contexto de vida é sermos luz. E no mundo no qual jaz o maligno, haverá choques. Essa igreja estava sendo perseguida não é porque era uma igreja que andava em pecado, mas é porque é uma igreja que proclamava o Evangelho de Cristo, uma igreja que cria na glória vindoura. E isso por si só já é um choque. À medida que a igreja crescia, os judeus resistiam ao progresso da fé evangélica, do povo de Cristo. Eles resistiam, eles perseguiam. Eles zombavam, eles mandavam prender. E essa igreja está inserida nesse contexto de perseguição, de conflito. E o apóstolo escreve, exaltando
o comportamento da igreja. Se você ler os primeiros versículos, que já foram tema de mensagens anteriores, o apóstolo Paulo está dizendo que se gloria nesta igreja, por causa da fidelidade dessa igreja, por causa da esperança dessa igreja. Mas ele não está alheio aos sofrimentos dessa igreja. Ele não está alheio às perseguições. A ponto, irmãos, né? As perseguições são tão intensas e tão reais, que lá no livro de Atos 17, versos 1 a 9, é citado essa perseguição à igreja de Cristo, nessa região. E diz lá, nesse texto de Atos 17, de 1 a 9, tem um trecho que fala assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É uma referência ao que estava acontecendo em Tessalônica. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Imagina, eles estão se referindo aos cristãos como transtorno no mundo. O mundo judaico, o mundo religioso estava sendo abalado pela fé cristã. E esse transtorno estava recebendo a devida resposta por parte dos religiosos, por parte dos políticos da época, por parte das autoridades da época. Embora essa igreja fosse uma igreja firme no Senhor, fiel no Senhor, estava passando por todas essas tribulações. Por isso, Paulo está escrevendo para fortalecê-los, encorajá-los. Ele não poupa palavras dos versos 1 ao 9 para exaltar, para glorificar, para elogiar esta comunidade. E ao mesmo tempo para encorajá-los na esperança que temos em Cristo Jesus. Você está precisando de ser encorajado na esperança que você tem em Jesus Cristo? Como é que está o seu dia a dia? Que tipo de tribulação ou luta você tem enfrentado? Nós precisamos fazer essa reflexão, porque a nossa vida submetida à ação do poder do Espírito Santo nos conforma com a santidade de Deus e confirma a genuinidade da nossa união com Cristo, independente das circunstâncias. Não são circunstâncias favoráveis que vão te aproximar de Deus. O que vai nos aproximar ainda mais do Senhor e confirmar a genuinidade da nossa fé é uma vida submetida ao poder do Espírito Santo. Quando eu me refiro a poder do Espírito Santo, eu me refiro também a obedecer o Espírito Santo. Porque o poder dele está vinculado a essa obediência, a essa relação do servo com o Senhor. Por isso, Paulo e os demais se orgulhavam daquela igreja, se alegravam daquela igreja, porque apesar das lutas, tribulações, perseguições, apesar disso, eles estavam crescendo na fé, eles estavam dando um bom testemunho do seu cristianismo, e eles falam claramente sobre isso. E essa carta aos Tessalonicenses revela que esta hostilidade não havia desaparecido. Ela permaneceu por um tempo. As perseguições que estavam ocorrendo por causa do nome de Jesus Cristo. E não é assim nos dias de hoje? Esse negócio de falar de religião, de Bíblia, de verdade absoluta, de inferno, de pecado, de juízo, está fora de moda. Quando você fala isso aí, você imediatamente sofre bullying, não é? Você imediatamente é cancelado nas redes sociais, é perseguido, é criticado. Hoje as perseguições são diferentes, mas elas existem, em nuances distintas. Normalmente, irmãos, quando nós passamos por lutas, e todos nós passamos, as pessoas falam assim: vou orar por você, não é verdade? Normalmente, quando nós passamos por lutas, nós separamos um tempo maior de oração, não é verdade?
Segunda-feira passada nós tivemos uma reunião de oração, para a glória de Deus, tivemos um bom número de pessoas. Mas sempre quando nós passamos por momentos intensos, nós buscamos ainda com mais intensidade momentos de oração. Nós compartilhamos as lutas, os desafios e falamos, ore por mim, não é assim? Quantas vezes alguém já te pediu, ore por mim? Lembra de mim nas suas orações. Isso é muito comum. Mas eu quero mostrar para vocês a oração do apóstolo Paulo nesses versículos 11 e 12. Dá uma olhada na sua Bíblia. De que forma Paulo está orando por esta igreja? Qual é a principal ênfase da oração de Paulo? Porque na maioria das vezes, irmãos, a nossa principal ênfase, a ênfase que nós damos, principalmente em nossas orações, o qual que é? Livramento, cura, restauração, devolve o que me foi tomado, coisas do tipo, não é assim? Normalmente nossas orações são assim, não é? E normalmente quando oramos por um irmão que passando por aperto, nós oramos nesse sentido. Mas aqui Paulo revela uma prioridade diferente em suas orações por essa igreja querida. O que ele está dizendo? Por isso, também não cessamos de orar por vós. Pelo que Paulo está orando por essa igreja? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Percebeu? Pelo que Paulo está orando? A igreja está passando por tribulações, por perseguições. Paulo não está orando por livramento. Paulo não está pedindo para Deus cegar os inimigos. Paulo não está pedindo por cura. Paulo está orando por essa igreja que ele acaba de elogiar, que ele acaba de exaltar. Ele está orando para que Deus os torne dignos da sua vocação, do seu chamado. Qual chamado? O chamado cristão. Ser cristão é uma vocação, é um chamado de Deus. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te amou primeiro. Amém ou não amém? Então ele está orando, Senhor, torne esses irmãos em Tessalônica dignos do seu chamado. Capacite-os para que eles demonstrem cada vez mais a fé no Senhor em meio às lutas, às perseguições. Com certeza, irmãos, a gente pode pensar assim, mas Paulo poderia orar pelo livramento, não é? Paulo poderia orar para Deus repreender os agressores, mas Paulo está orando para que eles sejam dignos do chamado de Cristo. Você já ouviu falar de oração contrária? Quem já ouviu falar de oração contrária? Pai e mãe às vezes fazem oração contrária, não é? Como é que é uma oração contrária? O filho ou a filha chega e fala assim, estou namorando fulano. Aí o pai e a mãe falam assim, esse namoro não vai dar certo. Aí começa a orar para Deus abrir os olhos, não é assim? Qual pai, qual mãe nunca fez uma oração assim? Ou o filho chega, pai, vou comprar uma moto. Aí você fala assim, moto? Deus, tem misericórdia. Quebranta o coração do menino, não deixa ele comprar uma moto, não. Dê ele sabedoria para administrar os recursos. Qual pai, qual mãe nunca orou uma oração porque se preocupava com algo e orou contrariamente àquilo que o outro queria? Já orou assim? Paulo não está fazendo oração contrária, ele está fazendo uma oração na contramão. Oração na contramão das circunstâncias. Paulo não está pedindo por livramento, Paulo não está pedindo por cura, Paulo está pedindo, Senhor, capacita para que em meio às tribulações eles se tornem dignos do seu chamado. Eles demonstrem essa dignidade de serem cristãos, ainda que sejam presos, ainda que sejam mortos, ainda que continuem sendo perseguidos. Percebeu o teor, a ênfase da oração do apóstolo? É disso que nós vamos falar, irmãos. Qual tem sido o teor das nossas orações? Pelo que nós temos clamado ao Senhor? Paulo está fazendo uma oração na contramão para Deus dar uma vida agradável para aqueles irmãos, mas ele pede para que Deus os capacite de serem dignos, de serem chamados cristãos, em meio às perseguições.
Paulo ora para aquela igreja que ela continue vivendo de modo digno de um verdadeiro crente. Por isso ele ora, porque pela paciência, porque pela perseverança e fé, eles estavam demonstrando essa dignidade. Eles já estavam demonstrando, e Paulo está orando, Senhor, que eles continuem assim, nessa pegada, que eles continuem assim firmes no Senhor, não olhando as circunstâncias, não se importando com o próprio prazer, com o próprio conforto, mas se importando antes e em primeiro lugar com o seu reino. Essa é a ênfase da oração de Paulo. Será que as nossas orações têm sido essa temática? Senhor, não importa as circunstâncias, me fortalece para que o seu nome seja dignificado através de mim na enfermidade, no luto, na perda, na perseguição, no caos. Ou maior ênfase das nossas orações tem sido: Senhor, me dê uma vida tranquila, agradável, me livra, me cura, me abençoe para que eu viva uma vida tranquila. Percebeu a ênfase? Irmãos, Paulo já considerava essa igreja uma igreja digna do reino. Não no sentido de mérito, mas no sentido da graça de Deus que já estava sendo derramada sobre eles. A graça de Deus estava cooperando para que essa igreja suportasse as tribulações, as perseguições. Por isso eles estavam crescendo em fé, em esperança, em comunhão, porque a graça de Deus já estava sendo derramada. E ele está orando para que isso continue sendo derramado. Eles não suportaram e não suportavam aquelas perseguições em fé, em esperança, em alegria, porque eles eram melhores do que nós, mas porque a graça de Deus está sendo derramada sobre eles. Você tem pedido para Deus derramar a sua graça sobre você no momento de dificuldade? Ou nós temos como Moisés pedindo apenas para Deus remover a gagueira, justificando a inércia na gagueira? Eu não dou conta, porque eu sou gago. Entenderam a temática da oração de Paulo? O princípio por trás aqui é o seu reino. A tua graça me basta, lembra dessa? A tua graça me basta. Apenas me capacite para que o seu nome seja glorificado em meio às minhas dores. Em outras passagens, o próprio apóstolo Paulo fala sobre essa temática, é uma temática recorrente: viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso é uma temática que se repete nas Escrituras. Paulo fala sobre isso aqui, 1 Tessalonicenses 2,12, versículo 11, fala em Efésios capítulo 4, fala em Colossenses capítulo 1, fala em Filipenses capítulo 1, para que os crentes vivam de modo digno da vocação cristã, independente das circunstâncias. Essa era a ênfase da oração do apóstolo para a igreja. Com isso, ele não quer dizer que as pessoas por si mesmas são capazes de se tornarem dignas, não. De receber as bênçãos de Deus por si mesmas, não, pelo contrário. Ele está dizendo, com esse pedido, em todas essas passagens que eu citei, ele fala sobre um estilo de vida próprio de um cristão, um estilo de vida apropriado de um crente, apropriado a essa vocação santa, para aqueles que recebem as bênçãos de Deus. É disso que trata a oração, para que eles sejam dignos da sua vocação. Ele está falando disso, de um estilo de vida apropriado a um cristão em meio às tribulações. E quando ele está orando aqui, para que Deus capacite, para que Deus os fortaleça, para que eles sejam dignos do chamado, ele tem em mente as perseguições. Senhor, não permita que esses irmãos dê mau testemunho, abandonem a fé, abandonem a esperança por causa das perseguições. Antes, pelo contrário, fortalece-os, capacite-os, para que eles continuem sendo dignos de serem chamados cristãos.
Essa é uma oração poderosa, irmãos. E essa temática precisa fazer parte das nossas orações no dia a dia. Porque nós temos uma tendência a nos deixar deter pelas dificuldades. Verdade ou mentira? Nós temos uma tendência a nos deixar parar pelas lutas. E nós temos uma tendência de ficarmos presos, cegos, e só enxergar a necessidade de cura, de livramento, de libertação, mas nós não enxergamos que tudo isso é uma oportunidade para testemunhar a nossa fé num Deus grande, num Deus soberano, num Deus provedor. Nós não percebemos que em meio a tudo isso, nós podemos testemunhar a esperança que temos em Cristo Jesus. Porque nós estamos muito preocupados com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades. E Paulo não queria que essa igreja ficasse detida pelas tribulações, mas que ela continuasse avançando. Quando os apóstolos, o livro de Atos relata, foram presos pelos oficiais romanos, a igreja estava em reunião de oração. E a igreja orando, eles são libertos. Quando eles chegam naquela casa que estava reunido o grupo familiar lá, e dão testemunho de tudo o que aconteceu. Se nós continuarmos pregando o evangelho, nós vamos ser caçados, presos, açoitados e mortos. A igreja, ao invés de se deter, de paralisar a obra, eles começaram a orar para que Deus desse audácia e intrepidez, para que a obra avançasse, independente das circunstâncias. E aí o chão tremeu, o lugar tremeu, o Espírito Santo derramou o poder e a igreja cresceu. É essa oração que nós temos feito em meio às lutas, em meio às tribulações. É essa oração que Paulo faz, aqui nesse verso 11, por esta igreja. Para que a igreja continue vivendo de modo digno da vocação. Para que a igreja olhe para o reino de Deus. E não se deixe deter pelas lutas do dia a dia, pelas tribulações do dia a dia. E nesse caso, Paulo tem essa em mente, esta capacidade dada por Deus de suportar as lutas, de passar pelas lutas dando glória a Deus. E é isso que ele está pedindo. Irmãos, a verdade é a seguinte: mesmo quando nós não desfrutamos dos benefícios da cidadania do reino celestial aqui e agora, como o versículo 12 ressalta, mesmo ao não desfrutarmos dos benefícios da cidadania celestial aqui e agora, entenda que nós ainda vamos sofrer por causa do nome de Cristo. Nós ainda sofreremos por causa do reino, pois esse reino inevitavelmente vai enfrentar oposição diabólica e mundana. A igreja inevitavelmente vai enfrentar oposições, vai enfrentar perseguições. E onde é que nós vamos ficar nessa situação? Quando não é um vírus que tenta fechar a igreja, são problemas políticos, são problemas culturais, são questões que são levantadas para tentar calar a boca da igreja. A igreja inevitavelmente vai sofrer oposição mundana e diabólica. E qual vai ser a nossa oração? Senhor, me livra da cadeia? Ou Senhor, me capacite para pregar ainda mais a tua palavra. Senhor, me capacite para testemunhar a minha fé, independente dos desafios. Essa é a temática do verso 11. Paulo está orando, não para que Deus livrasse, mas para que Deus continuasse capacitando aquela igreja, para que ela continuasse crescendo em esperança e fé, dando bom testemunho e vivendo de modo digno de serem chamados cristãos. A certeza do crente quanto a receber a recompensa eterna, irmãos, está baseada nos atributos imutáveis de Deus. O nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E essa é a nossa certeza, de que um dia desfrutaremos da Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Mas por enquanto nós ainda somos embaixada dessa Jerusalém celestial aqui nesse mundo no qual jaz o maligno. Uma embaixada, representantes do reino celestial. Por isso os conflitos. Não se assuste, não se espante.
haverão conflitos, haverão dificuldades. Você é luz em meio a trevas. E nós precisamos orar para que Deus nos capacite, para que a luz de Cristo continue brilhando em nós e através de nós. Mas, até que se cumpra esta promessa gloriosa que está por vir, nós precisamos viver de modo digno, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação, como a oração do apóstolo, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. As nossas obras em favor do reino não são de acordo com a sua força, com a sua capacidade humana, são de acordo com o poder do propósito de Deus na sua vida, amém, irmãos? Nós precisamos nos lembrar disso. Senhor, continue me capacitando, me fortalecendo para discipular, para evangelizar, para visitar, para apoiar, para dar o suporte, para encorajar, para admoestar. Por que nós devemos e podemos pedir isso? Que o Senhor dessa igreja é o maior interessado nisso. Amém, queridos? Nós não podemos nos deixar deter pelas circunstâncias. E Paulo não está estimulando isso no coração daquela igreja. Pelo contrário, continue avançando. Continue vivendo de modo digno. E a minha oração para vocês é que Deus continue dando a vocês essa dignidade de um cristão. Ele revela então o motivo de sua oração, com essa perspectiva de reino, e não com a perspectiva de uma vida tranquila na terra, mas vivermos de modo digno. O Evangelho, irmãos, não é uma mensagem para ser recebida ou crida apenas, mas é também uma mensagem para ser obedecida. E ao obedecermos a palavra do Pai, nós enfrentaremos oposições, nós passaremos por tribulações. Essa igreja é uma igreja fiel, uma igreja que foi muito elogiada pelo apóstolo e estava sendo perseguida. É melhor ser elogiado por Deus e ser perseguido na terra do que ser elogiado na terra e perseguido por Deus, amém, irmãos? É muito melhor, muito melhor. Nós estamos e precisamos compreender que nós carregamos em nós mesmos um mandamento divino de rendição total. 1 Pedro 4,17 fala disso. Eu e você recebemos essa atribuição da parte de Deus de uma rendição total a Ele. Não tem opção. É crer e obedecer. É crer e agir. Essa é o estilo de vida de um cristão. Crer e obedecer. Andar na sintonia do seu Senhor. Obedecer ao Evangelho implica em conhecer a Deus e experimentar o seu poder. Ter comunhão íntima com o Senhor. Viver para a sua glória. E à medida que vivemos para a glória de Deus, nós também nos gloriamos no nosso dia a dia. Nós também experimentamos dessa bênção de Deus em nós. Nós também brilhamos a luz de Cristo através de nós. Paulo está fazendo aqui uma interconexão da glória de Deus na glória do povo de Deus. Quando é que o povo de Deus é gloriado? Quando o povo de Deus é obediente, quando o povo de Deus vive de forma digna. Qualquer um vai falar assim, esse é crente mesmo. Essa pessoa eu posso contar com ela. Essa pessoa realmente tem fé no seu Deus. É nesse aspecto, irmãos. E Paulo está dizendo no verso 2,12, ele está descrevendo como aquele que chama os crentes para o seu reino de glória. Mas nós vemos lá, irmãos, no capítulo 2,14, olha o que ele está dizendo aí para nós. Ele está dizendo que o Senhor, ele está fazendo uma interconexão, de que à medida que nós nos gloriamos em Deus, Deus se gloria em nós. É uma interconexão, uma correlação. A glória prometida e a glória vivenciada, experimentada aqui e agora. Mas para isso nós precisamos permanecer firmes, perseverar na fé, obedientes às Escrituras e tementes a Deus. Não tementes ao mundo e desobedientes a Deus, pelo contrário.
E é o que nós encontramos aqui no verso 12. Com qual propósito? A fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele. Essa inter-relação em vós e vós nele. Qual é a implicação dessa verdade para as nossas vidas hoje? Para pensar, qual é a implicação dessa verdade para as nossas vidas hoje? Paulo está orando para que aqueles cristãos vivam de modo digno do chamado. Qual é a implicação dessa verdade para a nossa experiência de oração? Qual é a implicação dessa verdade para o nosso viver diário? Queridos, nós não podemos nos deixar deter pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Nós devemos viver na dimensão do sua graça me basta. Sua graça me basta. E quando nós olhamos as dificuldades, nossas orações apontarão para as dificuldades. Quando nós olhamos as dificuldades, o nosso testemunho vai apontar para as dificuldades. Ao invés de render glórias a Deus, nós lamuriamos as dificuldades. Ao invés de tributar honra a Deus, nós revelamos as nossas fraquezas e o nosso pesar em meio às dificuldades. Está difícil mesmo. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Ao invés de apontarmos para o glorioso, para o eterno, nós apontamos para as lutas. A implicação desta verdade contida na oração de Paulo, irmãos, precisa nos levar a refletir sobre a ênfase que damos nas dificuldades. Será que temos buscado o reino em primeiro lugar? Paulo não ora por livramento, não ora por libertação, não ora por cura. Ele ora, Senhor, capacite para que eles vivam de forma digna. Qual tem sido a ênfase das nossas orações no dia a dia? Senhor, me dê oportunidade para glorificar o seu nome nessa situação. Senhor, me dê oportunidade para glorificar o seu nome nesse momento. Qual tem sido a ênfase das nossas orações? Senhor, me dê graça para viver de modo digno do Senhor e não ceder às tentações. Ou as nossas orações se resumem a pedir perdão porque pecamos novamente. Caímos de novo. Infelizmente, na maioria das vezes, a ênfase de nossas vidas e orações visam não a glória de Deus através de nós, mas simplesmente e majoritariamente visam o nosso bem-estar pessoal ou a satisfação das nossas necessidades. Faça uma reflexão. Estar no centro da vontade de Deus não é viver uma vida agradável a nós mesmos, mas é viver uma vida que agrada o Senhor. E essa vida que agrada o Senhor vai ser uma vida que vai enfrentar oposições, vai enfrentar tribulações, porque luz não combina com trevas. Haverá choque, mais cedo ou mais tarde. Tudo que nós vivemos aqui e agora precisa ser vivido e projetado ao mundo, e é vivido e projetado ao mundo de duas manifestações. Presta atenção nisso. Tudo que você vive é projetado ao mundo em duas manifestações muito claras e muito perceptíveis. Quem somos e o que fazemos. Tudo que o mundo vê de nós é isso, quem somos e o que fazemos. E ambas precisam estar alicerçadas na obra do Espírito Santo. Ambas precisam estar alicerçadas no poder do Espírito Santo, para que eu e você, para que nós vivamos de forma digna da vocação que temos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, não ore apenas por livramento, cura. Pode até orar, mas ore principalmente, Senhor, me capacite para que em meio a tudo isso, o Senhor seja glorificado em mim e através de mim. Senhor, ainda que eu pereça, mas o seu nome será glorificado, me capacite para isso. Me fortaleça para isso. Ainda que eu esteja passando um perrengue, mas que as pessoas vejam a alegria da salvação que o Senhor me deu no meu semblante.
Essa precisa ser a ênfase das nossas orações e da nossa caminhada com Cristo, para vivermos de forma digna do chamado do Senhor. Parafraseando os versos 11 e 12, eu diria: assim seremos dignos da sua vocação, e se cumprirá em nós com poder todo o propósito da bondade e da obra de fé, a fim de que nós possamos glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. As suas lutas, as suas tribulações, têm sido um trampolim para a glória de Deus? Ou tem sido uma âncora na sua vida espiritual? Ore ao Senhor, faça essa breve reflexão. E peça ao Senhor: Senhor, me capacite nessa situação, para que eu viva de uma forma digna de um filho do Senhor, para que o mundo veja a sua luz e a sua glória, não na minha satisfação pessoal, mas no meu testemunho da fé que eu tenho no Senhor. Faça essa oração. Pai, graças te damos porque a tua palavra não oculta o sofrimento e as perseguições do teu povo, mas a tua palavra também não oculta, não nos deixa de ensinar que em meio a cada prova, nós podemos e devemos pedir ao Senhor capacitação do alto, para vivermos e continuarmos vivendo de forma digna do teu evangelho, da forma digna de filhos do Senhor. Eu te peço nessa noite que o Senhor esteja visitando cada coração, cada família, passe em revista o teu povo, ó Pai. Muitas vezes nos deixamos deter pelas dificuldades, nos deixamos deter pelas lutas, e muitas vezes não vivemos com a esperança da vida eterna, não transmitindo isso no nosso olhar, no nosso semblante, nas nossas palavras, nas nossas atitudes ou reações. Mas, Senhor, nos fortalece, para que possamos glorificar o teu santo nome em meio a cada provação que o Senhor nos permite passar. Ó Pai, visita cada família aqui representada. O Senhor conhece os teus filhos e filhas, sabe das provações de cada um deles. Abra os olhos espirituais para que possamos ver em cada uma delas oportunidades claras de testemunhar quem é o Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos e colocamos nossas vidas diante do teu altar, rendendo nossos corações diante de ti, confessando a nossa total dependência do Senhor. Pai, que o centro de nossas orações seja o clamor, ó Pai, pela expansão do teu reino através de nós e em nós. Que o centro de nossas orações, Senhor, seja a tua glória brilhando através de nós. Que as lutas e tribulações que o Senhor nos permitir passar, possam tão somente referendar a nossa fé no Senhor e testemunhar ao mundo que há um Deus que criou e um Deus que nos sustenta, independente das circunstâncias. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar o Ministério de Louvor, Apóstolos. Nós vamos encerrar esse momento adorando o Senhor.